Bom, vamos lá então. Como então se deu realmente essa automação, né, do processo de alimentação de uma caldeira, né? Qual é o objetivo desse trabalho? Então, assim, eu detalhei bem aqui, bem detalhado como é que ocorre o processo de automação, como é que é feito essa alimentação da caldeira, e fiz bem detalhada essa formulação verbal do problema, para uma pessoa tanto leiga quanto experiente conseguir entender, né, o comportamento do sistema. Bom, mas é basicamente o seguinte, resumindo sucintamente isso, a gente vai ter então um sistema que vai alimentar uma caldeira, tá? Essa matéria que será alimentada à caldeira vai ser a biomassa, né? Sendo serragem, cavaco, esses itens menores, né? É, que poderão ser usados para alimentar a caldeira. E basicamente assim, o que compõe esse sistema de automação vai ser um elevador de canecas, né? Que vai realmente trazer a biomassa que está localizada numa moega, ou seja, um nível inferior ao nível da caldeira, ele vai trazer isso ao nível da caldeira, né? A matéria-prima. Uma esteira transportadora, né? Que vai levar do elevador de canecas até a caldeira. Dois atuadores, sendo C1 e C2, né? Que vão fazer simultaneamente, vão ser acionados para fazer a abertura da porta alimentadora. E aí, aqui é o seguinte, juntamente a esse processo de alimentação, e o que torna esse problema um problema especial, um programa especial, vai ser que juntamente ao processo de transporte e alimentação da caldeira, vai ter um processo que realmente busca otimizar a queima da biomassa, né? Ou seja, no momento em que nós vamos ver mais adiante, em certa parte do programa, vai estar acontecendo dois programas simultâneos. Então vai estar alimentando e vai estar o nosso exaustor, né? Que seria um item, um próximo item, e o dumper vão estar acionados, fazendo com que esse material que está sendo alimentado queime mais rápido e realmente se restabeleça a pressão de forma mais rápida, né? Então, é o seguinte, basicamente, a gente vai ter então um sensor de pressão SP, tá? Que vai fazer o controle, vai dizer, olha, a pressão está abaixo do ideal, no momento que estiver abaixo do ideal, ele aciona, né, um contato relacionado a ele que vai acionar o sistema. Então nós temos uma solenoide SP que faz com que os dois cilindros atuem simultaneamente, né? A gente tem sensores de final e início de curso da porta, sendo PA1 início de curso e PA2 final de curso. E basicamente vai acontecer da seguinte maneira: tendo então os botões ali, o horário de funcionamento, que a gente vai ver mais adiante ali, a questão do temporizador de início de ciclo, quando o início quando não for o primeiro ciclo do processo, a porta estar fechada, o sensor acionado, enfim, algumas condições vão envolver vão formar a nossa condição inicial para o início do processo, tá? Mas basicamente o sensor ele vai detectar que vai estar precisando de alimentação, certo? Vai acionar uma memória, essa memória vai acionar então uma porta alimentadora. A porta alimentadora estando aberta vai acionar a esteira transportadora. Essa estando acionada, acionará o elevador de canecas. Nós vamos ter um tempo, então, de alimentação contínua do processo. Após esse tempo, vai ser desacionado o elevador de canecas, vai desacionar a esteira transportadora. Paralelo a esse processo, a gente vai ter como segundo processo, né, como processo de otimização da queima, o acionamento do dumper e o acionamento do exaustor. E após um determinado tempo também vai desligar o exaustor e posteriormente desligar o dumper, tá? Aqui a gente tem alguns detalhes que o último passo, né, após então desligar o dumper e de fato desligar a esteira transportadora, a gente vai para o último passo, né, que está relacionado com o fechamento da porta, né? A gente tem um tempo para esperar entre um ciclo e outro para a biomassa de fato queimar, né? E tentar restabelecer a pressão do sistema. A gente tem botão de emergência, a gente tem lâmpada sinalizadora, a gente tem botão de pulso, de reset, né? Que seria para inicializar o sistema, a gente já vai falar sobre isso. A gente tem um botão de trava com acionamento, né? Para iniciar o sistema. E a gente tem ainda um relógio que fará, assim, por método de segurança, que vai definir em que período, em que horário do dia é possível fazer acionamento automático, né?
Bom, para nós ilustrar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho aqui uma breve ilustração de como é que vai ser, né? O elevador de canecas vai trazer essa biomassa para cima, vai cair na estrela transportadora, essa vai alimentar a caldeira. Aqui vou dar um zoom que a gente tem o nosso damper, tem o exaustor localizado no duto de exaustão. E aqui a gente tem o C1, C2, né? Cilindro 1, cilindro 2, referente à porta de alimentação, sendo o P1 o início de curso e o P2 o final de curso, né? Certo? Bom, aqui a gente tem o diagrama funcional, tá? É, já vamos já vamos falar sobre ele aqui. Vamos antes passar para um próximo passo aqui que é importante. Referente ao nosso graph set. Então, como é que foi construída a ideia de sensores que foi utilizado para a construção desse problema, tá? Então, a gente tem um contato normalmente aberto referente ao sensor de pressão lá da caldeira. Então, quando o sensor baixar a pressão ideal, ele vai é, ter como saída uma saída positiva, o número 1, né? E vai fechar esse contato que está na porta 1 do CLP. Então, tanto P2, PA2 quanto PA1 são os sensores de início e final de curso da porta alimentadoras, né? Sensores de rolete. O botão de emergência é um botão com trava, tá? Localizado na porta I03. Botão de início também é um botão com trava, porque esse problema realmente tem como objetivo fazer a automação de um processo de alimentação que ele ocorra de maneira automática. Então, por isso a gente só previu um botão aí de trava, né, para acionamento do sistema e um botão de reset que a gente vai ver o porquê ele é importante mais adiante, tá? Localizado na porta I6. Nas saídas, nós temos então o Q1, que vai acionar a solenoide, que vai fazer atuar os pistões, os cilindros C1 e C2 de maneira simultânea, tá? Tem bem detalhado ali na formulação do problema eu falo sobre essa solenoide aqui. Na porta 2, a gente tem o relé, na verdade, tanto porta 2, 3, quanto 5 e 6, a gente tem os relés que irão acionar os motores elétricos posteriormente, né? Então, sendo na porta 2 da estrela transportadora, porta 3 do elevador de canecas, porta 5 do damper e porta 6 do exaustor. Sendo que na porta 4 a gente tem a lâmpada de sinalização, né, que vai ser acionada sempre que o processo estiver acontecendo, certo? Então vamos para a próxima página aqui, que é o nosso programa, tá? Na verdade é o seguinte, então, como é que vai se dar o programa? As condições iniciais são o sensor estacionado, então o sensor está pedindo, preciso que alimente a caldeira aí porque a pressão tá abaixo do ideal, certo? Então vamos supor que ele estará acionado, o nosso temporizador de início de ciclo, tá? E a nossa porta fechada. A porta, como início do processo, vai estar fechada também. Ou seja, as condições no início do processo não estão sendo atendidas porque a gente não tem acionamento de nenhuma memória do sistema ainda, né? Então, o sistema é necessário apertar o botão de reset para, de fato, inicializar o sistema operatório aí do CLP. Ou seja, a gente tem que ativar essa memória M0 aqui, ó, que ela se dará quando, posteriormente, né, quando o programa começar a rodar, ela se dará pela memória, pelo passo 6, que é o último passo, e pelas condições iniciais. Só que de início é importante a gente clicar no botão de reset para acioná-la ela e de fato começar fazer com que o processo ocorra, tá? Então vamos dar um pulso nela aqui e acionou a memória 0, certo? Eu vou mostrar isso aqui só para a gente acompanhar sucintamente aqui no nosso diagrama funcional. Então, ó, é basicamente isso. É isso aqui as condições iniciais, né, que a gente tem aqui, ó. As condições iniciais que vão ativar a memória 0, que nem eu falei, no caso de o programa estar rodando, e da memória 0 para a memória 1, então, ou seja, para ir para a memória 1, a gente tem que estar na 0 e apertar o botão de acionamento. O botão de acionamento, ele vai, já vou mostrar para vocês onde é que ele está localizado, e no passo 1 a gente vai ter a abertura da porta, tá? E o acionamento da lâmpada sinalizadora. Vamos tentar fazer essa explicação meio em paralelo aqui. Então tá, para nós então, estamos na memória 0, então o que seta a memória 0 é essas condições que eu falei, e o que reseta ela é realmente o passo seguinte, que seria o passo referente à memória 1, né?
Então, para a gente ir para a memória 1, o que precisa? A gente precisa ter o botão de acionamento ligado, né? Então, a memória BA tem que ser uma verdade. Para isso, a gente previu o botão de trava, né? Localizado na porta I05. Botão de trava que é o BI, nosso botão inicial. Então tá, pode ver aqui, ó. Vou apertar o BI, certo? Acionou a nossa memória 1 e ela está esperando o próximo passo para a gente cair para a memória 2. Então, aqui que está o seguinte, ó. O que setou a memória 1? Setou a memória 1 foi, então, a memória anterior e o botão, tá? E o que vai resetar ela vai ser o botão de emergência ou de fato, a memória seguinte, né? O passo seguinte. Vamos observar que como a gente já acionou a porta alimentadora está se abrindo, a gente já não tem mais PA1 acionado, né? Porque a porta já não está mais no início de curso. Certo? Então, aqui, ó, vamos fazer um paralelo novamente com o nosso diagrama aqui, tá? Então, nós estamos aqui nessa situação aqui agora. Estamos no passo 1. Para ir para o 2, a gente precisa ter a porta totalmente aberta, tá? A porta totalmente aberta e o botão apertado. Nosso botão é com trava, já está apertado. E vamos analisar, então, aqui vai acontecer dois programas simultâneos, mas vamos analisar primeiro esse ramo aqui, ó, tá? Vamos analisar ele aqui e depois vamos passar para lá para ver se é isso que vai acontecer mesmo. Então, tendo a porta totalmente aberta e o botão acionado, a gente vai passar para o passo 2.1, que seria o acionamento da esteira transportadora. Tendo a esteira transportadora, logo que ela está acionada e o botão vai estar apertado, porque é um botão com trava, nós vamos ter o acionamento do elevador de canecas, tá? Tendo, então, o acionado o motor de elevador de canecas, o mesmo vai temporizar, ou seja, nesse momento nós estamos falando de realmente termos uma alimentação contínua em um determinado tempo, tá? Tem bem certinho os tempos ali na descrição do problema, mas de forma da simulação eu usei alguns tempos bem menores do que está ali para a gente simular, não tomar muito nosso tempo, né? Esperando ali realmente como está o temporizador. Então, acionou o elevador de canecas e temporizou, está acontecendo a alimentação contínua. No momento que temporizar pelo temporizador TEC e o botão estiver apertado, nós vamos desligar o motor de canecas, tá? E acionar o temporizador que vai posteriormente desacionar a esteira transportadora. Então, tendo o botão ainda acionado, né? E tendo o nosso temporizador comutado, temporizador que contou o tempo após o desligamento do elevador de canecas, nós vamos desligar a nossa esteira transportadora no passo 5.1, tá? E vai temporizar para nós realmente fazer um fechamento da porta de alimentação. Mas vamos ver esse caso aqui, esse ramo primeiro, para depois a gente voltar e ver esse. Então tá, nós estamos aqui, então, início dos programas simultâneos. Eu botei isso mais para a gente se orientar, ficar mais visível as etapas do problema, tá? Então, é o seguinte, pode ver, ó, eu tô na memória 1 que vai setar, né? A memória 2 vai ser a memória 1, o botão acionado, né? O botão de início acionado e a porta aberta. Então, nessa explicação toda, a porta já se abriu, já chegou no seu final de curso, então eu vou acionar o I2 aqui. Notem que assim que acionar o I2, ela vai acionar a memória 2, o passo 2, vai acionar a esteira transportadora, né? E o que vai desacionar, então, o nosso passo 2 vai ser o passo seguinte, o botão de emergência, tá? Então, vocês notem que logo que eu ligar a memória 2, que acionar a memória 2, o passo 2, ela vai acionar a memória 3 e já vai desligar a memória 2, tá? No passo que ela seta a memória 3 mais o botão, ela vai, o que vai resetar a memória 3, então seria o passo seguinte, sempre assim, o passo seguinte o botão de emergência, né? Então, vamos visualizar isso aqui. Então, eu vou apertar o I02, que é o nosso PA2. Pode ver, comutou, né? O nosso memória 2 já passou para a memória 3. E nesse momento ele está temporizando, ou seja, está acontecendo alimentação contínua e está temporizando de forma decrescente aí, né? Então, está temporizando de forma decrescente, vamos esperar um pouquinho. Vai comutar o nosso temporizador EC aqui, certo? Vamos aguardar aqui, ó. Então, o que vai setar o nosso passo 4.1, ó, foi o passo anterior, o botão e o temporizador,
certo? Então, acionou o temporizador, então desligou o elevador de canecas, está temporizando para desligar o nosso, para passar por passo 3, que o passo 5, digo, o que vai setar ele vai ser a memória anterior, o passo anterior, o botão e o temporizador, tá? Eu botei esse tempo para ficar didático, que eu consegui explicar, né? Mas, enfim, esses tempos podem ser ajustados. Então, ó, a gente tem aqui, ó, que finalizou o primeiro ramo. Pode ver que agora aqui começa o segundo ramo, né? Então, no momento que eu estou explicando esse primeiro, o segundo já aconteceu também, certo? Então, pode ver ó, que a gente tem a memória anterior que une os passos aí. Então, seria, ó, seria a nossa memória anterior, memória 5, a memória 5.2, né? Seria 5.1 e 5.2, o botão e o temporizador, né? Então pode ver que enquanto a gente estava discutindo ali, acabou que ambos já aconteceram e acionaram o fechamento da porta SPA. Nesse momento aqui, então eu estou nesse passo aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu estou nesse passo aqui, ó. Ou seja, aconteceu o ramo 1 e aconteceu o ramo 2, certo? Então a gente tem o botão acionado e tem o temporizador referente à porta alimentadora acionado, a gente vai para o passo 6, certo? Então é isso que a gente tem ali. Então agora nós vamos fazer o retorno, para o passo 1, né? Então a gente tem o passo 6 completo aqui. E o que vai dizer? Como o nosso passo 6 disse o seguinte, ó, vamos fechar a porta, a gente já não vai mais ter o PA2 acionado aqui. Então, o I2 já não é mais uma verdade. E sim vai tornar verdade o nosso I04, que seria o sensor de início de curso da porta, o PA1. No momento que eu deixar ele uma verdade, tornar ele uma verdade, ele vai agora sim atender as condições iniciais do problema, né? Nesse tempo que a gente estava discutindo aqui, pode ver que já temporizou o tempo, aquele tempo destinado a esperar a matéria queimar, a matéria-prima ali queimar, né? Mas, enfim, se a gente tivesse feito mais rápido aqui, ou temporizado de maneira maior, aí ia dar para a gente visualizar. Certo? Então, assim, vamos acionar aqui a porta I04, ó. Beleza. Pulamos já do passo M0 para o passo 1. A porta já está abrindo novamente, né? De fato, a não estar mais fechado. Então, isso aqui já não é mais uma verdade, tá? Bom, agora temos a condição novamente, a condição 1 acionada, da memória 1, o passo 1 está acionado, né? E vamos analisar o ramo 2 aqui. Podem ver que a condição para o ramo 2, né, o programa 2 acontecer, é a mesma condição para início do programa 1, do ramo 1. Ou seja, no passo em que a porta estiver totalmente acionada, totalmente aberta, que será identificado pelo I02, nós vamos ter o acionamento do damper, né? Então ele vai abrir o damper. No momento que abriu, que as condições setaram ele, ele vai acionar o exaustor. Então o passo anterior mais o botão vai acionar o exaustor. No momento em que o exaustor ficou ligado aí paralelo com a alimentação contínua durante um certo tempo, que vai ser temporizado pelo temporizador TEX, né, o temporizador do exaustor, vai desacionar o exaustor e desacionando o exaustor vai desacionar o damper, tá? Nessa ordem aqui e dessa forma que vai ser setado e resetado o sistema. Então tá, vamos acionar o nosso sensor de final de curso da porta, certo? Então a porta está aberta, ó, pode ver que acionou, memória 2.2, acionou a 3.2, desativou a 2.2, tá temporizando, então é esse período que eu falei, que o exaustor, enquanto alimenta, vai ficar acionado, né, para de fato ocorrer a otimização da queima. No momento, podem ver aqui que ele temporizar, ele vai ligar o passo, vai acionar o passo 4.2, na nossa memória 4.2, vai desligar o exaustor, ó, desligou o exaustor e desligou o damper, certo? Então é o seguinte, ó, pode ver que agora aqui, ó, a gente caiu num processo em que a gente ainda tá esperando o primeiro passo acontecer, ó. Podem ver que o primeiro passo não está finalizado ainda. Então vamos esperar aqui para nós ver, ó. Nós temos o passo 5.2 acionado, temos o passo anterior acionado, 5.1, 5.2 e o botão. Está temporizando, que é o tempo destinado para realmente tudo parar de funcionar e a porta se fechar, né? Então,
vamos esperar um pouquinho que já vai acontecer essa comutação do temporizador aqui. Ó, temporizou, acionou a memória 6 e desacionou as memórias anteriores, certo? Desacionou as memórias anteriores. Bom, agora novamente voltamos para o passo do início, né? E tudo vai acontecer dessa forma aí. Pode ver que, de fato, tudo ocorreu como determinado aqui, ó, certo? Então, a gente ligou o damper, o próximo passo atendeu as condições necessárias, partiu para o exaustor, temporizamos, temporizamos, desligamos o damper, né? Então, ambos os ramos foram necessários para que o passo 6 ocorresse, certo? Na verdade, assim, tendo isso em vista, então a gente tem o seguinte fato aí de associações agora com as memórias e as saídas. Vamos testar aqui depois para a gente ver do botão, né, de emergência. Depois a gente testa. Então, o que acontece aqui? A gente tem essa questão aqui dos temporizadores, né? Tudo que é temporizador ligado às suas respectivas memórias estão aqui associados. A gente tem o horário de funcionamento, que é o nosso relógio aqui, ó, pode ver, das 7 a 22h30, né? Eu deixei aqui porque ontem à noite eu estava simulando, então acabei que não mudei, mas enfim, é só um detalhe que a gente pode mudar, né? E a questão aqui, ó, então o que aciona a porta? Em que momentos que a porta fica acionada, ou seja, que a solenoide fica acionada e realmente a porta se mantém aberta? É durante o passo 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, o passo 1, o 2.1, o 3.1, 4.1, 5.1. Aqui a gente poderia botar 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, não teria problema. Só que eu achei que não precisaria embaçar, sujar tanto assim a nossa visualização, sendo que se eles vão acontecer em simultâneos, vai se manter acionada, né? De ambas as formas. Certo? Então, o que aciona a nossa esteira transportadora? É o passo 2.1, 3.1 e 4.1, né? Referente à alimentação. O que aciona o nosso elevador de canecas é o nosso passo 3, né? O nosso passo 3.1, memória 3. O que aciona a nossa lâmpada sinalizadora é todos os passos, pode ver. Então, no momento em que o sistema está operando, ela mantém-se acionada, né? Da mesma forma, botei só as condições de um lado do ramo, mas como elas acontecem simultaneamente, não tem necessidade de botar os dois. A nossa damper, ela aciona na memória 2.2, 3.2 e 4.2, e o nosso exaustor apenas na memória 3.2, certo? É um pouco difícil assim, a gente explicar visualizando tudo isso, né? Subindo e descendo, mas é dessa forma que acontece. Então, só para nós simplificar aqui, ó, então nós temos a memória acionada, né? A memória selecionada, e a gente teria que desabilitar um botão de emergência, a gente apertaria o I3, né? Então, pode ver que o I3 fica acionado, descomutou tudo que tinha. No caso, a gente tinha só memória 6, mas tudo que estaria ligado no momento descomutaria, né? Desligaria e o processo se pararia. Certo? Bom, eu acho que era isso aí. E assim se deu, então, esse trabalho, desenvolvimento desse trabalho, que seria a automação da alimentação de uma caldeira.